Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Álvaro Oliveira, pastor presidente da Assembleia de Deus Missão Shaddai, e nesse vídeo nós vamos continuar o estudo sobre um estudo panorâmico sobre a Bíblia Sagrada. Nos acompanha, se inscreve, dá o like, aciona as notificações, chama a família, pega papel e caneta e vamos juntos aprender a palavra de Deus, no nome de Jesus. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me... Muito bem, pessoal, você que está nos acompanhando aí, que você viu que nós fizemos um panorama geral da Bíblia e no outro vídeo falamos sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Você que gosta de alguns detalhes interessantes, vai anotando, vai prestando atenção. Há quem diga que o grande missionário David Livingstone, se você não sabe quem é, pesquisa, você vai gostar da história dele, dizem que o livro de Êxodo era o seu livro predileto. Haja vista que o livro de Êxodo é um livro diferente de todos os demais livros da Bíblia, porque ele tem uma particularidade. Ele não só é narrativa, mas ele também traz a legislação de Israel. Ele não só é uma história de superação, mas também é uma história de declínio espiritual. No livro de Êxodo, representa o homem já redimido, enquanto o livro de Gênesis representa o homem quando está perdido. O livro de Êxodo começa com a história de Israel no Egito. Agora, depois que nasce ou aparece um faraó que não conheceu José, aquele dos sonhos, e começa a oprimir o povo de Israel. O povo de Israel passou 400 e tantos anos no Egito, sendo que 350 acredita-se que Deus estava em silêncio com esse povo. Amanhã aparece no cenário de Êxodo uma história triste, pois agora os filhos dos hebreus estão sendo mortos, os seus pais estão sendo forçados a trabalhar em trabalhos pesados e desgastantes. Mas o que é que esse livro nos traz interessante? Eu quero que você anote algumas coisas. Primeiro, que esse livro provavelmente foi escrito em ano 1500 a.C. e ele é dividido em duas partes gerais, narrativa e legislação. Sendo que essas duas partes se dividem em pelo menos 5 fases, ou 5 etapas, que elas são a etapa da escravidão, que vai Gênesis 1, que vai Êxodo 1 e 2, a etapa da redenção, que vai do capítulo 3 até o capítulo 15, onde Deus manda as pragas, onde Deus confronta Faraó, onde Deus faz toda aquela obra, abre o mar vermelho, e educação, onde Deus começa a educar esse povo, a partir do capítulo 15 e verso 22 até o capítulo 19 do livro de Êxodo. Já quando você, depois da educação, vem a parte da consagração, que vai do capítulo 20 de Êxodo até o capítulo 23. E por último, ele vai encerrar com a etapa da adoração, onde o povo de Israel, que passou tanto tempo oprimido no Egito, agora estava aprendendo a adorar a Deus de verdade, através da legislação que Deus estava dando ao seu povo. É no livro de Êxodo que começa ou se inicia a chamada Velha Aliança, ou a Aliança de Moisés. Para quem não sabe, Deus fez várias alianças com os homens durante o período da humanidade. Mas as duas alianças mais conhecidas são a chamada Velha Aliança, através de Moisés, e a Nova Aliança, através de Cristo. É no livro de Êxodo que começa a chamada Antiga Aliança, ou a Aliança de Moisés, a lei mosaica. É no livro de Êxodo que nós temos os chamados 10 mandamentos, que na verdade eram 613 mandamentos, ordenanças diretas de Deus, mas que nós conhecemos como base principal, pilar principal, os 10 mandamentos. Uma particularidade é que o livro de Êxodo ele traz 3 assuntos principais, que é o Êxodo, a lei e o tabernáculo. O que significa a palavra Êxodo? A palavra Êxodo significa saída, fuga, mudança de cenário. Então, os 3 assuntos principais de Êxodo seria esse. Primeiro, a saída, como Deus com mão poderosa, mão forte, ele libertou Israel. Foi uma coisa tão extraordinária que a maioria dos livros da Bíblia Sagrada, ou quase que todos, citam de alguma maneira os milagres que Deus fez no Egito e que também fez no Mar Vermelho. A primeira etapa é o Êxodo, a fuga do povo. A segunda etapa é a chamada etapa da lei, onde Deus vai mostrar algumas coisas sobre a lei e vai começar a ensinar o povo algumas coisas que lá no Egito eles não conseguiram assimilar. A terceira é do tabernáculo, onde Deus ele mostra a Moisés a arquitetura lá do céu, os edifícios lá do céu, o tabernáculo que tem lá no céu, e manda que ele faça uma sombra, uma cópia aqui na terra. Algo tão detalhado que Deus deu um tamanho, deu cores, deu a qualidade do tecido para que Moisés assim fabricasse. Algo realmente extraordinário
e só poderia vir através de uma divina revelação. Quando a gente fala de Êxodo, a gente está falando primeiramente que o pessoal foi escravizado, mas também que apareceu um grande libertador. Nós falamos sobre julgamento, nós falamos sobre Páscoa e falamos sobre Mar Vermelho. É interessante demais porque o livro de Êxodo, ele tem algo bem interessante. Jesus aparece no livro de Êxodo de várias formas, ou representado por vários símbolos, que isso até nos afirma e nos confirma no Novo Testamento. Você quer ver uma coisa? Anota essa. Jesus, ele é representado na Páscoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 11. Jesus é representado pelo maná. Você vai encontrar em João, capítulo 6, verso 35. Ou até mesmo, Jesus é representado pela rocha que verteu água. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É no livro de Êxodo onde nós temos a representação de Cristo de várias formas, até através de Moisés como libertador e como legislador de Israel, ou como aquele por quem vem uma nova aliança, uma aliança de comunhão com Deus. Então, o livro de Êxodo tem toda essa particularidade, e quando a gente fala de tudo isso, nós temos que entender que a lei, que é a segunda etapa, a primeira é o êxodo, a escravidão, o julgamento, mas a segunda etapa, que é a lei, ela traz uma coisa interessante sobre a lei. A lei era dividida em julgamentos, estatutos e ordenanças. A lei servia para julgar, para estabelecer e servia para trazer ordem a todo o povo de diversas maneiras. Tinha até sobre a alimentação do povo, Deus assim estava ensinando. O melhor de tudo é que no livro de Êxodo, agora no finalzinho dele, nós temos uma das maiores representações de Cristo de toda a Bíblia Sagrada. E isso é citado várias e várias vezes nas cartas de Paulo e até na carta aos Hebreus. Ele faz Jesus como o tabernáculo santo e o sacerdócio eterno. Você vai encontrar que esse tem um significado espiritual, porque Jesus é o nosso sacrifício eterno, o nosso sumo sacerdote. O livro de Êxodo é um dos mais belos livros da Bíblia Sagrada. Você que ainda não leu, ele tem 40 capítulos. Examina, guarda, escreve, fica com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e nos acompanha no nome de Jesus. Amém.